para que outras pessoas recebam a vida de Cristo. E nós temos a certeza que vocês dois têm a vida de Cristo, vocês têm tudo que é preciso, né? Então nós temos absoluta certeza, queremos profetizar que vocês vão continuar e serão oásis, né, nesse deserto, nesse mundo louco, né, esse mundo que está virado de cabeça para baixo. O próprio testemunho de vocês já fala isso também. Mas, para finalizar a minha parte, para passar para o Vini, às vezes vocês podem ser tentados a pensar assim: tá, mas na prática eu não tenho tudo. O que eu vou oferecer para ele? O que eu vou oferecer para ela? Né? Porque o homem, ele oferece a sua força para a mulher, né? Ele dá a sua força para ela, porque ele precisa resgatá-la continuamente, né? E muitos homens, muitas mulheres pensam: eu não tenho, eu não sou, eu não dou conta, né? E muitos param na pergunta, né, por acharem que a resposta é uma coisa grandiosa demais. Mas, realmente, em vocês sozinhos, humanamente falando, vocês não têm. Mas, através do Espírito Santo que está dentro de vocês, vocês têm e podem oferecer o que vocês têm. Vocês podem não ser os mais espirituais do mundo, né, assim, tal, pessoas que a gente conhece, que a gente coloca num patamar mais alto, a gente pensa: pô, eu não estou ali ainda. Mas vocês podem oferecer um ao outro o que vocês têm. E o Senhor vai multiplicar isso daí e vai fazer a família de vocês caminhar segundo a vontade dele. Amém, queridos? Amém. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei muito honrado ao saber que vocês gostariam que eu falasse umas palavras aqui com vocês. Estava em São Paulo ontem e aí recebi um telefonema do Rômulo. Aí eu vou ter que contar algumas histórias, pessoal. Eu gosto muito de contar histórias, até para que vocês possam entender aonde que eu quero chegar. Eu estava em São Paulo ontem e recebi um telefonema do Rômulo, mas eu não consegui atender. E aí, quando foi no final do dia, eu liguei para ele para saber o que era. Quando eu fui pegar o telefone, o senhor já estava me falando: você foi chamado para estar falando aqui, compartilhando um pouco daquilo que eu tenho para vocês, daquilo que eu tenho para quem está aqui agora. Que eu vejo que uma cerimônia dessa, ela não pode ser só para quem está casando. Uma cerimônia dessa, ela é para todos nós. Nós que estamos aqui compartilhando da alegria que Deus está proporcionando nesse momento. Mas para chegar nessa alegria, houve tristeza, houve dor, houve desespero, houve situações de conflito. Então, eu entendi um pouco quando vocês me convidaram, porque eu vejo que eu e Dani, Rômulo e Vivi, nós participamos um pouco daquilo que vocês vivenciaram. Então, naquela hora, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que eu posso compartilhar que pode me edificar, pode edificar ao Denis, a Thier, mas também pode edificar a todos nós? E o Senhor começou a me falar. Desculpa. O Senhor começou a me falar de uma coisa chamada obediência. Eu falava ao telefone com o Rômulo, nesse ouvido, e o Senhor estava me falando no outro ouvido: você vai compartilhar sobre obediência, a importância da obediência, e vai testificar isso através da vida do Denis e da Cristier. Eu falei: amém, Senhor, amém. E aí eu saí daqui, eu estava num hotel, eu saí daquele hotel e peguei um táxi, e o Senhor começou a falar desesperadamente comigo. Quer dizer, eu estava desesperado porque o Senhor estava falando, e eu comecei a anotar no telefone, anotar desesperado, fui para o aeroporto, anotando desesperado aquilo que o Senhor estava me falando, e preparei alguma coisinha para estar falando com vocês. Escrevi aqui e queria compartilhar.
vai demorar muito não, tá, gente? Vai ser rápido, apesar de ter umas 3 folhas aqui. Pessoal, eu tenho, assim, testificado no Denis e da Thier essa questão de obediência. A gente pode, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê casos, exemplos de obediência. A gente vê Abraão, né? Abraão, que Deus fala assim: sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te enviar. A gente vê outros casos de obediência. Noé, por exemplo, é um caso de obediência que Deus fala para Noé: vai lá, constrói uma arca, que eu vou trazer um dilúvio para a terra. E Noé obedece. E a gente vê outros casos de obediência na Bíblia. O caso de Davi e outros casos. Mas o que eu queria falar agora, nesse instante para vocês, e aí testificar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, é sobre o modelo da nossa obediência. É sobre a pessoa que a gente tem que olhar firmemente, o nosso alvo, que é Jesus. Jesus, ele obedeceu em todas as coisas. Ele obedeceu em todas as ocasiões. Jesus só fazia aquilo que viu o Pai fazer. E a gente precisa olhar para ele. Então eu queria gastar um tempinho testificando na vida de vocês essa obediência. Para quem não sabe, eu há 3 anos, 3 anos, conheci essa figura aqui, Denis. Então eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu vou falar porque Deus me pediu para falar um pouco, testificando da obediência e também para profetizar que eles têm essa obediência como casal. Então, há 3 anos atrás, a gente se conheceu e eu era o chefe dele. E eu comecei a falar do Senhor. Comecei a falar do Senhor para ele e ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que precisava se arrepender de algumas situações e decidiu caminhar com o Senhor. E eu pude ver, tipificar nele a obediência, de estar à disposição do Senhor em ser usado na forma e na hora que ele quisesse usar. Eu pude observar isso. Mais do que isso, naquela época, existiam coisas que o deles deveria se tratar, como relacionamento. Então o Senhor começou a tratar. E, pessoal, quando Deus começa a tratar, quando Deus quer algo de nós, nós precisamos estar com o coração abertos para receber. Nós precisamos estar com o coração aberto para ir na direção que Deus quer para nós. Não existe nós mais, não existe eu, mas existe a direção do Senhor para as nossas vidas. E o Denis, naquela situação, estava buscando isso, estava buscando a direção, o governo do Senhor para a vida dele. E aí eu lembro uma determinada semana que ele ia se batizar. Essa eu vou ter que contar. Ele ia se batizar e naquela semana, e ele ficou muito frustrado por um relacionamento que não deu certo, mas o Senhor já estava preparando o coração do Denis para esse momento aqui. E o Senhor se alegra com esse momento, o Senhor se alegra muito, porque é um momento construído de obediência, debaixo do governo do Senhor. Então, naquela semana, onde nós pudemos conversar, eu estava viajando para variar, estava em Brasília, aí ele me ligou desesperado: não sei se eu batizo, não sei se eu vou me batizar mais. Eu falei: Denis. Aí nós ficamos mais ou menos mais de 1 hora, eu no aeroporto, ele lá, mais de 1 hora, falando, conversando sobre o Senhor, falando das maravilhas que é alguém se entregar plenamente ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, 100%. E a gente estava falando sobre isso, e o papo era esse: Denis, vai, Denis, se acalma, se aquieta, porque o Senhor tem algo para você.
O Senhor tem algo muito maior do que você está vendo agora. E aí foi esse papo. E ele decidiu obedecer. Quantos de nós, muitas vezes, temos a chance e o Senhor está falando para obedecermos. E às vezes nós muitas vezes não colocamos, não temos a situação adequada a fazer. Então, naquele momento, o Denis decidiu obedecer. E hoje está acontecendo porque naquele momento o Denis decidiu obedecer. Eu vejo que durante essa caminhada, o Senhor tem dado muito a ele, infinitamente mais. O Senhor tem se apresentado a ele, o Senhor tem falado com ele, e ele tem descoberto coisas que Deus só fala com ele, que Deus só está falando com ele, e que cada um de nós também podemos descobrir essas coisas. Então ele escolheu esperar, ele escolheu ficar com o coração tranquilo para receber aquela que o Senhor estava enviando para ele. Ele escolheu estar em santidade. Ele escolheu esperar em santidade por aquela que o Senhor iria enviar. Amém. Tchê, eu tenho uma parte a fazer porque eu tenho 7 anos de conversão. E nesses 7 anos de conversão, eu tenho muito a agradecer. Agradecer porque eu fui adotado. Eu fui adotado por uma família que me recebeu muito bem. A família do Senhor, mas por Ebenezer, por Cristine, pelo Vitor, pela Janine e pela Thier. E eu e Dani e Gabi,